Saqqara, Egito, 2650 a.C. Trabalhadores que serviam o faraó Djoser estavam quase completando um dos maiores projetos de construção da antiguidade. Uma pirâmide. Não dá para dizer com certeza qual foi a primeira pirâmide egípcia, mas a Djoser foi uma das primeiras. Tem 62 metros de altura, com uma base de 109 por 121 metros. O tamanho de 2 campos de futebol americano lado a lado. E é um feito incrível de engenharia e tecnologia. Oi, gente. Das biografias, essa que é marcante como uma espécie de início, a partir dela, né, outras se desdobrem. Imhotep tem essa lógica de ser o pai da engenharia e de ser o pai da medicina, né? Tanto que a simbologia, o cajado com a cobra, a serpente, ou duas serpentes, né, estão coligadas, né? Isso faz Imhotep, que não era faraó, foi o único civil, digamos assim, que trabalhava para o faraó à época, mais de 2.500 anos antes de Cristo, um pouco antes, alguns séculos antes, um século pelo menos antes do começo das grandes pirâmides, né, de Quéops, Miquerinos e Khafre, né, Quéops, a maior delas, né, 149 metros. Mas a grandeza do Imhotep, ao inaugurar, a ser ali esse auxiliar, fez a primeira pirâmide, né, que inspirou todas as outras, né? Uma obra também gigantesca, né? E a época, né? 80 metros, né? Então, num formato de matemática, né? Que dá lógica, portanto, ao engenho feito, né? A obra, a engenharia, portanto, por isso essa consideração de toda a lógica nossa racional, de deduzir as coisas, né? de mensurar, né? De calcular, tem essa lógica matemática por trás disso, tanto que até um tempo atrás, não muito, inteligência era um conceito que, por resposta, se dizia a capacidade lógico-matemática em resolver problemas. Esse era o conceito científico de inteligência. Quando veio Daniel Goleman, né, com inteligência emocional, o seu parceiro que depois se separou, que escreveu Howard Gardner, que escreveu Inteligências Múltiplas, né, sensacional, que mostra que nós temos não só lógico-matemática como inteligência, e diversas outras, né, sinestesia, movimento, inteligência espacial, né? Inteligência musical, ele classificava uma inteligência interpessoal de lidar com pessoas, né? Porque o Goleman já no seu livro já previu, analisando, que muitos das pessoas, alunos de Harvard, do curso de Direito, com QI, lógico, matemática, altíssimos, né? Não eram profissionais bem-sucedidos porque eles não tinham capacidade de relação, de relacionamento com o outro, né? Em geral, as pessoas muito inteligentes, como, digamos assim, os autistas desse espectro, né? Tem que são queridos demais, e essa dificuldade de lidar com o social, né? Como se a extrema inteligência numa área bloqueasse um tanto a outra, fundamental, né? Como se fosse uma ligada à conservação, ao instinto do corpo, e a outra à alma, à transcendência, né? E a parte das ervas, né? Do Antigo Egito, que ele começou a utilizar e plantar, né, literalmente, esse conhecimento por outros, né, para que essa lógica da medicina que vinha da própria natureza, né, fizesse nascer essa outra área, faz dele raro pai de duas áreas, né, do conhecimento até hoje, né, assim considerado Imhotep. E ele foi confundido, atribui-se a ele também um nome grego, seria Hermes, de Trismegistos, que foi um grande sábio da antiguidade. A gente disse a pessoa hermética, o conhecimento fechado, né? Tinha ali uma iniciação, um conhecimento que esses grandes personalidades tinham acesso e semeavam ao povo aquilo que o povo podia perceber, a cada um segundo a sua potencialidade, como a parábola dos talentos, né, de Jesus, né? Deu 5 a um, 3 a outro e um outro, a cada um conforme a sua capacidade, né? O que ele sabia, cada um tem seu fardo que pode carregar, e os fardos são diferentes, essa lógica, né? Então, um pouco dele, né? E essa lógica de ele ser também um pensador, por isso a atribuição grega, que isso como um personagem quase mitológico, porque há um terceiro personagem ligado a ele, né? Que é Asclépios, né? Ou Esculápio, no nome latinizado, né? Que é o pai da medicina para os gregos, né? Criaram ali uma mitologia, né? Ele é filho de... é um mito, né? Etc. Mas, portanto, esses personagens, esses três, estão ligados em um combo, 3 em 1, né? É um personagem real, talvez dando origem a 2 outros personagens, digamos,
mitológicos, né? Mas que tiveram seus representantes, né? As pessoas aqui, né, que fizeram suas biografias, esse ouvir, né, do conhecimento dos antigos, né, e que foi atualizando, inovando, aperfeiçoando e passando para frente ele melhorado. Então essa a capacidade das grandes biografias, né? Na Idade Antiga há muito mais nomes masculinos, né, porque no sistema patriarcal o nome feminino, mas seguramente, né, houveram. Agora já há, né, na Bíblia da história do povo hebreu, quantos nomes poderosos femininos, né, não tiveram um papel fundamental na história, né? E a mulher de Ló, né, paralisou a estátua de Sal, né? Sara, quer dizer, quantas tantas tiveram, a mulher de Jó, né? E tiveram a sua participação importante, né, historicamente, e para nos exemplificar. Cleópatra, né, a rainha do Egito, a última, né, grande nome do Egito. Hipátia, no século II, a filósofa, pensadora grega, a primeira mulher independente, né? Então, há nomes maravilhosos de gente que ouve, faz do aprendido a sua obra a ser melhorada e a ser compartilhada à frente. De boa parte deles, a história é, nesse compartilhar, nenhum desejo pessoal de enriquecimento ou de poder, apenas o sonho de viver a vida, né? De forma a escrever grafia, né? E deixar para a história o seu exemplo de que a meta é a jornada, é o aprendizado, é o realizar, né? É o ver pronto uma obra, né? É ver pronto uma pirâmide, né? Ver pronto alguém sorrindo para você, né? É nesse sentido. Valeu? Descansando em sua tumba esquecida estão os segredos de 5.000 anos de como as pirâmides eram construídas, o nascimento da medicina e a origem das múmias. Imhotep, suas realizações iam da arte à ciência, da política à religião. Ele construiu a primeira pirâmide. Foi o primeiro arquiteto do mundo. Pai da medicina. Sumo sacerdote e primeiro-ministro do estado mais poderoso da Terra no início da civilização. Por tudo isso, os historiadores chamam Imhotep de o primeiro gênio do mundo. 2.000 anos depois de sua morte, Imhotep foi reconhecido por suas realizações terrestres e elevado a um status de Deus. Em todo o Egito Antigo, era uma honra rara a ser dada a um homem comum. Como Jesus na tradição cristã, Imhotep era visto como um homem mortal e filho do Deus Criador. Foram construídos altares para honrá-lo nos templos mais sagrados do Egito, em Philae, Karnak, Tebas e Luxor. Peregrinos vinham aos milhares da Grécia, Roma e de todo o mundo antigo, aglomerando-se em seus altares, trazendo estátuas religiosas dele. Como esse homem de origens terrenas chegou ao status de um deus? E então veio o faraó Zoser e seu arquiteto Imhotep e mudaram a face do Egito para sempre. Como e por que eles fizeram isso? Ajudados por 5.000 anos de erosão pela areia e o vento, os arqueólogos descobriram que no coração da pirâmide em degraus há uma série de mastabas de pedra terminadas. Os cientistas podem acompanhar os estágios de construção, porque depois de cada estágio, os trabalhadores revestiam o que eles achavam ser o prédio completo com calcário branco. A investigação dessas camadas terminadas levou os cientistas a concluir que a pirâmide em degraus evoluiu com uma série de adaptações inspiradas.
Depois de cada estágio da construção, Imhotep continuava a empilhar uma mastaba de pedra em cima da outra até que o monumento dominou a paisagem. Era o maior prédio do mundo. Vamos ver como a pirâmide em degraus foi construída por Imhotep. Primeiro, tínhamos uma mastaba. A primeira mastaba construída de calcário. Ele adicionou depois 2 pequenas seções para acomodar mais 3 mastabas. Depois disso, ele fez outra extensão aqui para incluir as outras mastabas. Ele colocou mais 2 no topo e agora podemos ter a pirâmide de degraus completa. A pirâmide de Imhotep iniciou um período de construções de 1000 anos. Um projeto de obras públicas inédito e jamais igualado desde então. A pirâmide em degraus seria a primeira de mais de 100 pirâmides construídas de 2600 a.C. até 1600 a.C., cada uma delas baseada no desenho original de Imhotep. Um século depois da morte de Imhotep, a sua forma de pirâmide em degraus evoluiu para uma pirâmide em degraus mais íngreme, depois uma pirâmide romboidal e, finalmente, para a verdadeira forma de pirâmide. Nos mesmos 100 anos, as pirâmides cresceram de 60 metros de altura e 120 metros de largura para quase 150 metros de altura e 240 metros de largura. Como construtor da primeira pirâmide, Imhotep pode ter tratado dos ferimentos dos trabalhadores e comandado o primeiro centro médico do mundo. Hipócrates, o grego que foi reconhecido como o pai da medicina moderna, viveu no século IV a.C., mas há evidências de que Imhotep, 2000 anos antes de Hipócrates, estava praticando técnicas de medicina moderna. O Dr. Hamdi El-Hafey, um médico e professor de medicina egípcia antiga da Universidade Americana no Cairo, acredita que Imhotep pode ter sido o autor do primeiro tratado médico. Aqui, numa praça do mercado do Cairo, o Dr. Hamdi está usando um antigo manuscrito egípcio para procurar os ingredientes que Imhotep pode ter receitado. A medicina egípcia antiga continha grandes doses de magia, mas muitos tratamentos eram cientificamente válidos e eficazes. O papiro Edmund Smith, batizado com o nome do primeiro dono, é o mais antigo e mais importante papiro médico já encontrado. Datando de 1550 a.C., o documento lista 48 casos de ferimentos traumáticos e seus tratamentos. O primeiro uso conhecido no mundo de suturas para fechar feridas, pão mofado para curar infecção e carne crua para deter hemorragia. O papiro começa com ferimentos na cabeça e vai descendo o corpo, a mesma estrutura organizacional usada pela anatomia de Gray, hoje em dia. O papiro Edmund Smith é um papiro muito científico no sentido de que apresenta um caso como apresentaríamos hoje para nossos alunos. Tem um título, o que fazer sobre ele, como diagnosticar, tratar e fazer acompanhamento. O papiro Edmund Smith antecede Hipócrates em mais de 1000 anos. E baseado na língua arcaica dos papiros, o Dr. Hamdi suspeita que os tratamentos médicos foram tirados de documentos ainda mais antigos, documentos que podem estar enterrados com Imhotep. Arquiteto, engenheiro, médico, matemático, político, filósofo, astrônomo, poeta, sacerdote. O homem que definiu a paisagem de toda uma sociedade.
mudando para sempre a história da arquitetura e depois virou Deus. Conhecer um pouco da verdadeira história de um dos homens mais incríveis que já pisaram na Terra, Imhotep. Homem que viveu há quase 5.000 anos, por volta dos anos 2600 a.C. Ele era uma pessoa notável. Não à toa foi considerado um deus 2 milênios depois de sua morte. Tamanha a fama e respeito que o arquiteto, engenheiro, médico, matemático, político, filósofo, astrônomo, poeta e sacerdote despertava na sociedade. No entanto, ele não recebeu esses talentos como um dom, mas sim estudou muito e trabalhou para chegar onde chegou. Provavelmente, Imhotep nasceu como um plebeu que conseguiu avançar para a posição de um dos homens mais importantes e influentes do Egito, através de seus talentos naturais. Supõe-se que ele tenha sido educado para se tornar um escriba a partir dos 12 anos, ao aprender esse ofício com o pai nas oficinas reais de Mênfis. Formado como um escriba, o próximo passo a ser tomado era de se tornar um sacerdote. No governo do rei Djoser, ele se tornou sumo sacerdote de Ptah, deus dos artesãos e arquitetos. Imhotep, inclusive, era reverenciado como filho de Ptah. E com sua compreensão da vontade dos deuses, estava na melhor posição para supervisionar a construção do lar eterno do rei. Além de sumo sacerdote de Ptah, ele teve diversos títulos durante sua vida, como o de primeiro depois do rei do Alto Egito, que é algo como primeiro-ministro, o de administrador do Grande Palácio, chanceler do rei do Baixo Egito, nobre hereditário, sumo sacerdote de Heliópolis, escultor e produtor-chefe de vasos, entre outros. Ele também era o vizir e arquiteto-chefe do rei. Sendo de total confiança de Djoser, Imhotep ficou responsável pelo projeto e construção do que ficou conhecida como a Pirâmide de Degraus, dando outros rumos para a arquitetura. Além de ser a estrutura mais alta do mundo conhecido na época, foi a primeira pirâmide a ser construída em terras ou areias egípcias. Contrariando a tradição, tamanha era a satisfação do rei com o monumento, que Djoser mandou gravar o nome de Imhotep na tumba junto com seu próprio nome. A construção desse monumento foi um marco. As primeiras tumbas dos reis egípcios eram as mastabas, construídas sobre bases retangulares com tijolos de lama secos sobre câmaras subterrâneas onde eram postos os mortos. A primeira mudança de Imhotep foi de uma base retangular para uma quadrada. A segunda foi substituir os tijolos de lama por pedras, o que na época era um material de extrema dificuldade de lidar. O símbolo da atual sociedade médica, o caduceu, era um instrumento com o qual Imhotep media a quantidade de energia vital que alguém tinha em seu interior, conseguindo identificar qual dos centros energéticos, também conhecidos como chakras, estava desequilibrado. Assim, ele elevava a frequência vibratória da pessoa, permitindo que voltasse a fornecer a energia vital necessária para os órgãos afetados. Imhotep acreditava que a verdadeira causa das doenças eram os chakras desequilibrados. Sua obra mais conhecida, a Pirâmide de Degraus, é tida como um marco da invenção da arquitetura de pedra. Como arquiteto, ele definiu a paisagem egípcia no imaginário de todos até hoje. Uma vez que o monumento de pedra tivesse sido realizado, poderia ser tentado de novo e de novo, com cada vez mais atenção aos detalhes e aperfeiçoamentos que poderiam ser feitos. Por muitos, o primeiro filósofo da história da humanidade. Ele analisou conceitos fundamentais como o espaço, tempo, volume, a natureza das doenças, a existência de Deus e a imortalidade. Astrônomo e astrólogo, criou o primeiro registro mais a fundo da abóbada celeste e nos legou os primeiros mapas das constelações. Ele também demonstrava ter conhecimento dos equinócios, usando as mudanças de era para determinar as etapas do desenvolvimento espiritual da civilização egípcia.